Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um review de tênis de corrida. Meu nome é Vitor, sou fisioterapeuta esportivo e dessa vez vou falar sobre o Fila KR6 após pouco mais de 250 km rodados com esse carinha aqui. Primeiramente, uma coisa que nem todos sabem é que a família Racer da Fila vem relacionada aos tênis mais voltados para performance, mais voltados para velocidade. E no caso do KR vem de Kenya Racer, justamente porque esse tênis, a princípio, lá nos seus primeiros modelos, foi desenvolvido com uma parceria, um apoio de atletas justamente quenianos. Então a Fila utilizava esses atletas para seus testes, para o desenvolvimento desses produtos iniciais. Então por isso do nome KR, Kenya Racer, e agora na 6ª edição. Então um pequeno detalhe que muitos já não se lembravam ou até mesmo não sabiam disso. Então a Fila posiciona o KR6, no caso todos os KR, sempre foram desenvolvidos mais para um público muito nichado, muito específico, que é um atleta que coloca velocidade nos seus treinos, coloca velocidade nas suas provas. Então ele acaba sendo um pouco menos democrático do que muitos outros modelos da Fila e outros modelos que a gente vai encontrar no mercado. Então ela é desenvolvida mais para provas de 5 e 10 km. Então esse é o objetivo do KR. Eu vou usar para treinos de velocidade, eu vou usar para provas curtas. Eu cheguei a arriscar utilizá-lo em uma meia maratona. Deu tudo certo, mas se bater um vento eu vou. Eu sei que, e claro também um pouco, porque eu tenho alguma condição, algum preparo para utilizá-lo em provas já de longa distância. Mas aguardem que no decorrer do vídeo eu vou colocando algumas considerações aí, trazendo um pouquinho mais um olhar clínico, um olhar mais enquanto fisioterapeuta, do que simplesmente falar como que a marca posiciona o calçado. Eu acho que é super importante a gente tecer alguns comentários, trazendo a luz aqui para um público leigo que não tem obrigação de entender sobre algumas características de tênis esportivo. Então, a princípio, falando das características técnicas do KR6. O solado, ele possui dois tipos de borrachas inseridas, né? Então, o que a Fila chama de Evergrip T, nessa região do antepé, que é a parte da frente do pé, e o simplesmente Evergrip nessa região do calcanhar ou região do retropé, nessa parte de trás do pé. Então percebam que aqui são apenas dois materiais, e aqui esse Evergrip T, ele chama bastante atenção e ele é diferente do que era para quem teve a oportunidade de experimentar e correr com o KR5. Então aqui ele é muito mais elevado, esses grips, né, e que proporcionam uma tração contra o solo muito maior. Então ele tem uma aderência muito boa. E muitos calçados que ficam muito leves acabam sendo tirados borrachas do solado. Não foi o caso do KR6. Muito pelo contrário. Esse grip aqui, ele é de fato muito bom. Então auxilia naqueles treinos de velocidade, a depender se o solo for um pouco mais escorregadio. Então, que isso influencia bastante. Às vezes não é culpa do calçado, é culpa do terreno que você está correndo, né? Então, isso auxilia bastante, tá? Então aqui é muito bom. E também aumenta a durabilidade do calçado. Não é o solado que vai conferir uma maior durabilidade como um componente principal, mas também auxilia. Então se a gente tivesse simplesmente ele vazado com um material da entressola, essa durabilidade do solado com certeza seria menor. Então aqui dois pontos positivos, tanto na durabilidade quanto nesse agarre contra o solo. Faz com que o solado do KR6 tenha me agradado bastante e tenha sido bem funcional. Vindo para a entressola, a Fila chama esse material de Speedtech Foam, que é o mesmo utilizado no Racer Carbon 2, que é o principal tênis de performance da Fila. Porém, acredito que com uma densidade diferente do que é colocado no Racer Carbon 2. São 6 mm de drop, então é um tênis bem baixinho, e a altura da entressola
é mais baixa comparada ao KR5. Então, o drop de 6 milímetros, o que significa isso? A diferença da altura do calcanhar para a região do antepé. Então, é um tênis bem baixinho, que você sente o chão, mas que a espuma ela me agradou no sentido de ela tem alguma maciez, apesar de o tênis ser bem baixinho, mas ela também te dá muita resposta. Só que sendo um tênis bem baixinho como esse, a gente precisa muito dos estabilizadores dinâmicos de tornozelo e pé. Então vai utilizar muito de músculos propulsores. Então é um tênis bem flexível, ele não tem, percebam que tanto na região da entressola quanto no solado não tem nenhuma placa estabilizadora, então ele acaba sendo um tênis bem flexível e para isso a gente precisa garantir que músculos e tendões estejam bem trabalhados. O cabedal também mudou comparado ao KR5, que nesse modelo anterior a gente tinha apenas um tecido, um filamento. No KR6, o que a Fila chama de Skin Tech, há uma duplicidade de materiais, mas será que isso pode vir a esquentar o pé? Não. Por quê? Porque são dois tecidos muito bem vazados, cheios de furinhos, e isso acaba sendo bem ventilado. Então, se por um lado você aumenta a resistência desse material, é mais difícil de furar, de danificar, porque são dois materiais, por outro, você mantém ele bem ventilado por ser bem vazado. Então a Fila acerta nesse ponto, porque não agrega peso, continua ventilado e aumenta um pouco a durabilidade. Ainda no cabedal, nós temos como alguns destaques, né? Uma biqueira, mas bem pouco estruturada aqui na frente, mas também para garantir uma maior estrutura nessa região da ponta dos dedos e também alguma durabilidade nessa região, que vem até uma continuidade aqui nessa região mediana aqui do médio pé. E outro ponto que é bem legal é com relação a materiais refletivos. Aqui na parte lateral o Fila e bem grandão na parte medial do tênis o KR6. E também na região, e já aproveitando para vir para a região do contraforte, também um terceiro material refletivo. Então um ponto positivo para quem corre à noite, né, com relação à proteção, se destacar um pouco mais, é sempre algo válido. Nessa região do contraforte, como quase todos os tênis muito leves, um contraforte bem flexível, que eu sempre coloco isso como consideração em termos de estrutura do tênis. Eu gosto de calçados que tenham um contraforte um pouco mais estruturados, não é o caso. A gente tem um leve rigidez, mas perceba, eu não faço muita força para flexionar a região, então acaba sendo algo bem instável nesse quesito, tá? Então aqui um pequeno suporte, uma pequena plaquinha nessa região, e aqui um puxadorzinho. Talvez isso faça mais sentido para quem seja com muita pressa, no caso triatletas, então talvez faça algum sentido. Para mim isso não auxilia em nada, mas também não agrega peso nenhum, né? Então também não acredito que seja algo que venha a dificultar demais ter colocado esse puxadorzinho aqui. Na parte interna do colar nós temos um pequeno adicional aqui de espuma, então uma espuminha bem sutil que é colocada, bem fininha, bem colocada na borda medial, borda lateral, e na região do calcanhar não tem essa espuma adicionada. A gente tem uma pequena elevação aqui nessa região que vem para o contraforte. São 1, 2, 3, 4, 5, 6 e um sétimo furo. Cadarço, de novo, eu sempre dou 2 nós, então isso nunca é problema para mim. Mas é um cadarço um tanto quanto flexível, particularmente não tem problema nenhum com relação a isso. A língua, ela possui furos para que se passe o cadarço nela, e na parte interna ela não tem nada que prenda ela ao cabedal. Então, parte técnica do KR6, esses são pontos aí para a gente considerar. Vamos agora a algumas
digamos, críticas, algumas sugestões, algo que eu colocaria aí como considerações, tanto na parte do tênis, quanto vindo para essa parte clínica que pode ser que ajude você, corredor ou corredora. Então, pessoalmente, eu gostaria que essa língua fosse um pouquinho mais comprida, porque eu sempre uso todos os furos do tênis. Nesse caso, essa língua fica muito curta. Então, como eu passo o cadarço em todos os furos, fica como se estivesse faltando um pouco mais da língua. Então, se ela fosse um pouquinho mais comprida, algo do tipo, poderia ajudar um pouco mais. Ou talvez também, adicionado a isso, né, colocar alguma coisa que prendesse a língua no cabedal do tênis. Eu acho que não agregaria tanto peso e poderia auxiliar. Eu acho que esse seria o ponto principal que eu colocaria. Achei que o que ela chama de Evergrip T é muito bom, agrega bastante, diferente do que era no KR5, bem ventilado. Então, assim, um tênis muito bem construído e que praticamente não vai ter, digamos, nesse preço, um concorrente à altura. Porque a gente vai ter na Olympus o corre-vento. Sensação de corrida é diferente. Mas ele teria concorrentes? Sim, por exemplo, o Streakfly da Nike, só que com o dobro, triplo do preço. Então, assim, nessa faixa de preço, entregando o que o KR6 entrega, esquece. Ele acaba, na minha opinião, sendo imbatível. Agora, um outro ponto será que ele é para todo mundo? Essa é uma questão que eu quero conversar aqui com vocês. Percebam, eu pego nessa região do retropé, calcanhar, região do antepé. Eu consigo facilmente dobrar esse tênis. Eu consigo facilmente torcer esse tênis. Ou seja, é um tênis muito flexível. E aqui vai um ponto. Um tênis tão flexível assim, eu preciso ter condições de utilizá-lo. Então, estabilizadores dinâmicos, músculo, ventre muscular, tendão. Meu corpo está adaptado para usar essa ferramenta? Ah, mas existe uma tribo que eles só correm com uma sandalinha. Tá bom, mas eles foram adaptados para correr assim. Se eu estou com sobrepeso, se eu estou iniciando na corrida, talvez esse não seja o tênis mais adequado para você. Agora vem esse contraponto. A literatura fala algo com relação a isso? Determinado tipo de tênis vai me causar lesão? Não, mas talvez nunca teremos isso, porque as lesões são multifatoriais, vários fatores associados que causam as lesões. E trazendo isso na corrida, a maior parte das lesões são lesões que a gente chama de sobrecarga. Então eu tive um desequilíbrio numa balança de capacidade e demanda. A capacidade do meu corpo não está conseguindo suportar a demanda que está sendo imposta. Eu estou fazendo muito volume, eu estou fazendo muita intensidade, aí surgiu a lesão. Eu não estou conseguindo me recuperar, ou seja, minha capacidade está baixa para a demanda que está sendo imposta. Ou seja, as lesões dependem de vários fatores e não apenas de um tênis de corrida. Mas a questão que eu quero colocar será que um tênis um pouco mais estruturado não ajudaria você um pouco mais nesse início do que um calçado com essas características? E aí o ponto é que, às vezes, não é que o tênis é ruim. Nesse momento, talvez ele não seja o mais indicado para você. Então, esse é um olhar clínico que o artigo científico, que eu dou muito valor para isso, que eu também sou da parte acadêmica, só que estando na parte acadêmica eu não posso ignorar essa parte clínica, que como clínico também eu tenho que considerar isso, porque todos os dias eu estou vendo corredores, eu atendo muito corredores, triatletas, então são algumas considerações que eu sempre gosto de fazer com os meus pacientes e acho super válido passar isso para vocês. Então assim, treino de tiro, treino de... vou colocar intensidade, eu quero fazer uma prova de curta distância, como no meu caso eu fiz até meia maratona, quis arriscar, quis ver qual que era a minha sensação, até mesmo para ter essa sensação enquanto corredor, mas também enquanto fisioterapeuta, para numa troca, numa conversa com um paciente, ou até mesmo expondo esse olhar aqui para vocês, eu tivesse subsídios para falar a respeito. Tá? Então essas são algumas considerações que o artigo científico
não vai nos mostrar e a gente vai pegando um pouco com o dia a dia, com a nossa prática clínica. Acredito que tenha ficado um pouco mais claro, tenha elucidado um pouco mais para vocês. E aquilo que tiverem de dúvidas, curiosidades, que talvez não tenha ficado claro, comentem aqui. Estou aberto a conversar, a usar essa ferramenta para justamente ter uma maior troca, um maior contato com cada um de vocês que acompanham o canal, que acompanham, que gostam desse tipo de vídeo, no caso dos reviews dos tênis de corrida. Então, fico por aqui. Obrigado por ter assistido até o final. Um abraço e até mais.